Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Nós iremos, então, hoje falar sobre relatório de estágio, tá? Vocês entenderem um pouquinho o porquê deve ser feito, como deve ser feito, tá? Eu já mandei para vocês os modelos do relatório lá no grupo da turma, né, no WhatsApp, e agora eu vou explicar um pouquinho passo a passo sobre o relatório, tá? Então, quando a gente fala de relatório de estágio, o nome mesmo já diz, documento no qual a gente vai relatar o que nós fizemos em uma determinada experiência, porque é o relatório de estágio. Então, experiência do estágio, né? E isso é exigido pela grade do curso, tá? Não é uma invenção minha e nem de ninguém, mas é algo que é previsto e colocado aí como necessário pelo curso, tá? Então, é um relato das atividades que vocês realizaram e do aprendizado que vocês tiveram graças a esse relatório, a essa experiência ali de estágio, tá? Então, quando a gente fala do relatório de estágio, o que a gente precisa ter? Então, como eu já mandei lá para vocês, a gente tem os elementos pré-textuais e pós-textuais, tá? Então, ele vai precisar ter capa, contracapa, resumo, sumário, introdução, desenvolvimento, a experiência, os resultados, considerações finais, bibliografia ou referências bibliográficas, os anexos e o termo de responsabilidade e encerramento. Então, isso é a estrutura que a gente precisa ter no nosso relatório. Então, quando eu falo da capa e da contracapa, ela tem que ter este padrão, tá? Então, ela tem que ter lá em cima a informação do colégio, a informação do curso, depois, logo embaixo, vai ter o nome do aluno, né? Como é um aluno, só é um aluno, se fossem dois, seriam dois, enfim. Depois, o nome não é relatório final do estágio, né? Para quem está concluindo o curso. Para quem ainda tem mais tempo no curso, seria o parcial. E Londrina, Paraná, e o ano que vocês estão fazendo, que é 2021, independente se é referente a 2020, tá? Vocês colocam o ano que vocês estão fazendo o relatório. Daí, na contracapa, é quase igual à capa, tá? Mas ela tem a sua diferença, então ela vai ter o nome do aluno, vai estar escrito relatório final de estágio, daí relatório apresentado como conclusão da disciplina de estágio supervisionado do curso técnico de alimentos, Colégio Estadual Polivalente, realizado né? Daí vocês vão colocar lá, terceiro semestre, terceiro ano, quarto ano, de acordo com o que vocês realizaram, referente ao segundo semestre, no período né? De janeiro a março, fevereiro a abril, enfim, vocês vão colocar o período que vocês fizeram e o ano, tá? Referente ao segundo semestre ou ao curso, enfim. E coordenador do estágio, professora, no caso, Manuela Montesso Lisboa, tá? Tá no meio de outra professora, mas é só um exemplo, então vocês colocam daí o meu nome, que sou a coordenadora e supervisora do estágio, tá? Então, essa primeira parte é bem tranquilo, é só substituir os nomes, tá? Depois a gente vai para a segunda parte, que é o quê? O resumo. Gente, o resumo vai ser a última coisa que vocês forem fazer. Depois que estiver pronto, introdução, desenvolvimento, conclusão, enfim, aí que vocês vão voltar e vão fazer o resumo. Por quê? Porque o resumo é um texto, né? Que vocês vão falar de forma resumida o que vocês fizeram naquele trabalho. Mas para a gente fazer o resumo, eu tenho que colocar essa informação aqui de cima, né? Que é sobrenome em maiúsculo, tá? Então, o último sobrenome, então, por exemplo, meu nome é Manuela Montesso Lisboa. Então, o meu último sobrenome é o quê? Lisboa. Então, vou pôr Lisboa em maiúsculo, vírgula, Manuela Montesso. Aí depois, terceiro semestre do curso, segundo semestre, terceiro ano, dependendo de qual é o ano que vocês estão, tá? Depois, relatório parcial ou relatório final de estágio, obrigatório, vai colocar a quantidade de páginas, aí relatório apresentado ao curso técnico em alimentos, Colégio Estadual Polivalente, vírgula, e o ano que vai ser 2021, tá?
Aí vocês vão descrever. Normalmente vocês vão colocar de 1, 2 frases da introdução, de 1, 2 frases do desenvolvimento, de 1, 2 frases do resultado de discussão e uma frase para concluir da conclusão, tá? E aí as palavras-chave. Então, vamos supor, você fez estágio numa empresa de pães. Então, quais são as palavras-chave relacionadas? São panificação, pães e com aquilo que você fez no estágio. Então, vocês podem, vamos supor, fiz análise do glúten. Vai colocar lá, análise do glúten, ou análise, e assim por diante. Então, relacionado com o estágio, mas também com o que está escrito no seu, nas suas outras partes do relatório. Então, por isso que precisa ser escrito por último, tá? Porque precisa estar pronto o relatório para eu poder saber como o que falar. Quando eu falo 1 ou 2 frases da introdução, 1 ou 2 frases do desenvolvimento, enfim, são frases, não que vocês vão copiar e colar, frases que resumem o que vocês falaram ali na introdução e que seja de importância, tá? Aí depois a gente tem o sumário, então aqui tem um sumário bem resumido, tá? Então, o que é o sumário? É onde a gente vai colocar quais são as páginas e o que está ali em cada uma dessas páginas. Então, introdução, desenvolvimento, experiência do estágio, as análises que vocês fizeram, as considerações finais, referências bibliográficas, anexos, enfim, tudo aquilo que tiver ali no relatório, tá? Gente, lembrando que o relatório precisa, né, ter páginas a partir do sumário, tá? Então, a partir do sumário, vocês começam a enumerar, contando sempre as primeiras páginas, mas só a partir do sumário que tem ali, aparece a página em cima, ok? Aí depois a gente vai fazer o quê? Vai fazer a introdução. O que é introdução? É introduzir dados e informações que estão relacionadas ao meu relatório. Então, uma coisa que é importante ter, informação da empresa. Então, você fez estágio lá na empresa X. Então, você vai falar, a empresa X produz produtos de origem animal, como? Descreve os produtos que ela faz, tem 10 funcionários, 5 funcionários, 3 funcionários, 2 funcionários, enfim. Qual foi o período que você fez o estágio? Qual foi a empresa? O período não precisa pôr o dia, tá, gente? Só pôr o mês, o ano. Isso é importante para a gente situar, tá? Depois disso, você vai descrever a área de estágio. Então, você fez um açougue. O que é o açougue? Qual que é a importância de fazer o relatório de estágio nesse açougue para vocês? Tá? Para a área de alimentos. O que vocês veem sobre, por exemplo, boas práticas de fabricação, controle de qualidade. Então, tudo isso que vocês vão colocar ali de acordo com o estágio, tá? Gente, uma coisa muito importante quando vocês estão escrevendo um relatório é procurar informações também que vocês podem podem referenciar, como por exemplo, vocês vão lá no Google Acadêmico e vão procurar açougue. O que fala sobre açougue? O que é um açougue? Né? Qual que é a importância do açougue? Então, tudo isso vocês vão descrever. E aí, no último parágrafo, vocês podem apresentar tanto uma justificativa para o trabalho, né, que vai ser ali os objetivos que vocês estão fazendo essa produção desse relatório, tá? Falando sobre a importância tanto pessoal como social desse estágio, desse trabalho, o que essa empresa influencia na região que ela se encontra. Então, gente, introdução é o quê? É introduzir o assunto que vocês vão falar. Então, por exemplo, fiz esse estágio numa indústria, mas dentro dessa indústria eu fazia análises. Então, fala sobre a importância de fazer análise do controle de forma geral, na introdução. Depois, nas outras partes, você vai aprofundar um pouquinho mais. Tudo bem? Aí, a gente vai para a parte do quê? De desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Desenvolvimento eu vou descrever o que foi feito dentro daquele estágio. Então, eu vou falar do ramo do negócio, qual que é a política de trabalho da empresa, os turnos, o grupo, a matriz, equipamentos que existem, laboratórios. Depois, organograma do local do trabalho. Então, como que é feita a divisão? Existe o gerente geral, daí dentro da gerente geral, eles vai para a produção,
vai para o recebimento, vai para a qualidade, como que é dividido? Vocês precisam pôr o nome das pessoas, mas como que é feita essa divisão dentro da empresa? Quem que é o mais importante, quem é o menos importante, e assim por diante. De forma geral, vai descrever aonde que está situado esse local. É um local livre de, como eu vou dizer, de poeira, de coisas que podem contaminar esse produto? Não. Quais são os aspectos relacionados ali à saúde do manipulador? Quais são os controles ambientais que é feito? Depois, quais são os processos técnicos de controle de qualidade adotados pela empresa? Qual é o fluxo de produção da empresa? Então, isso tudo vocês precisam descrever no relatório, tá? Então, o relatório não vai ficar tão pequeno quanto parece. E aí, eu não vou descrever o relatório. Gente, lembra que vocês fazem aquele relatório lá, que vocês descrevem o que vocês fizeram dia por dia? Você não vai pegar aquele dia por dia, copiar e colar no relatório, tá? Você vai descrever de forma geral o que você fez. Depois a gente vai para as atividades do estágio, tá? Então, aqui vocês podem dividir. Colocar lá, empresa, boas práticas, quais leis que regem essa empresa. Então, por exemplo, vocês estão fazendo num restaurante. O restaurante vai ser a RDC 216, só que existem outras leis. Você fez na indústria, você já vai utilizar a 275, né? Então, tudo isso vocês vão colocando informação, sempre, né, gente, apresentando a vivência no período do estágio, contendo a exposição das adequações, os problemas que vocês identificaram, a revisão bibliográfica relacionada a esse assunto, a essa empresa, né? Então, você vai verificar o problema, apresentar as soluções. Então, por exemplo, encontrei lá na empresa que eles não usavam uniformes adequados. Então, qual foi a sua solução? Então, isso tudo você vai descrever ali durante o seu estágio, tá? Só que isso onde que a gente vai descrever? A gente vai descrever nas atividades de estágio. Então, a gente vai lá para as atividades de estágio e vai falar sobre o que a gente fez durante o estágio. Então, eu fiz análises específicas. Então, quais análises vocês fizeram? Aonde que a gente pode encontrar? Qual que é a descrição? Porque, assim, tem gente que fez a mesma análise durante todo o estágio. Então, quais foram essas análises? Aonde que elas estão descritas? Como que elas são utilizadas? Então, tudo isso vocês precisam descrever, tá? É bastante coisa? É bastante coisa. Por isso que eu falava, vai descrevendo ali no dia após dia, né, o estágio de vocês, num caderninho à parte, né, para a gente conseguir fazer aí o relatório, tá? Então, quando eu falo do desenvolvimento, gente, ele é a parte mais extensa do relatório. E, então, é importante a gente aí utilizar, né, as informações que a gente tem para poder descrever. Então, primeiro, descreve a empresa, gente, a estrutura organizacional, aonde que é a empresa, como que é a empresa, qual que é a missão da empresa, qual que é a visão. Isso tudo é importante vocês descreverem na estrutura organizacional, tá? Descrição geral do local. Então, o que possui naquele local? Possui 3 banheiros, os banheiros são divididos por sexo, existe vestiário, existe 3 salas de produção, como que são divididas essas salas, existe sala para lavagem de utensílios. Então, tudo isso eu preciso ir descrevendo. Depois, nós vamos para atividades de estágio. O que a atividade de estágio fala? Né? Nessa parte, a gente vai descrever quais foram as atividades que a gente desenvolveu durante o período de estágio, tá? Então, se caso o estágio foi realizado em locais diferentes, vocês vão colocar atividade de estágio na empresa tal. Depois, atividade de estágio na empresa tal. Então, tudo que eu fiz em 2 empresas, eu tenho que descrever as empresas em separado. Então, lá na estrutura organizacional, eu vou fazer 2.1 estrutura organizacional, organizacional, 2.1.1 empresa X, 2.1.2 empresa Y, 2.1.3 empresa W e assim por diante, tá? Então eu vou sempre descrever para cada uma
das empresas que eu fiz o estágio. Então, você vai colocar o tempo que você levou para desenvolver essas atividades, as atividades, quais foram as atividades que você desenvolveu, quais foram os equipamentos, materiais e utensílios que você utilizou, o que você utilizou durante o estágio, o que você manuseou, tá? Depois disso, então, eu fiz todas essas observações. Eu vou fazer o quê? Agora eu vou relacionar o que eu tive na prática ali no estágio com a teoria. Então, eu vou ter que pesquisar dentro lá do Google Acadêmico, de livros que vocês podem pegar na biblioteca, enfim, vocês vão procurar informação teórica, tá? Então, por exemplo, você fez a análise de temperatura dentro do seu estágio, tá? O que a análise de temperatura, aonde que a gente encontra essa informação de análise de temperatura? Qual é a lei que a gente utiliza, tá? Então, eu preciso descrever. Então, a gente encontrou. Quais foram as temperaturas que vocês encontraram? Estava dentro do padrão? Não estava? Como chegar nisso? Enfim, então, tudo isso eu vou precisar descrever e vou ter que pegar a teoria e comparar ali com o que eu fiz, tá? Quais foram as atividades que você desenvolveu? Quais foram os resultados que você apresentou? Então, faça uma análise de todos os resultados que você, de todas as pontuações que você fez para a empresa, quais foram os resultados obtidos, qual foi a mudança que aconteceu com esse apontamento que você colocou, melhorou a atividade do funcionário, o funcionário trabalhou melhor, precisa de um ventilador aqui, colocou o ventilador, não colocou, por que não colocou? Então, tudo isso é importante, tá? Vocês pontuarem dentro do relatório. Gente, sempre lembrando, né? Eu não falei isso antes, mas o relatório ele precisa sempre ser escrito em quê? Em terceira pessoa e de forma impessoal. Então, foi feito observações no estágio, onde constatou-se que a empresa precisa melhorar isso. Ponto. Foi sugerido ao responsável tal, essas mudanças. Porém, essas mudanças foram feitas, essas não foram feitas. Então, tudo isso você vai ir escrevendo ali nas atividades do estágio, tá? É muito interessante colocar figura, gráfico, tabelas, quadros, fotos, sempre que facilitar que for para facilitar a compreensão. Então, por exemplo, eu vou colocar um equipamento. Um liquidificador. Gente, liquidificador todo mundo sabe o que é. Você não precisa pôr a foto do liquidificador. Mas eu vou pôr uma batedeira lá diferenciada, que ela já tem ali acoplada a entrada de água gelada e tal. Isso aí já é diferente, que a gente não vê sempre. Então, é interessante colocar, tá? E sempre que eu coloco figura, foto, essas coisas, eu vou falar assim, de acordo com a figura, ou o quadro, a tabela, enfim, X, verifica se tal coisa. E o que você obteve de resultado nisso, tá? E, gente, sempre lembrar, né, que tudo que eu tiro, né, de fontes externas, que não tirei da minha cabeça, ou não são dados que a gente tem aí ao longo dos dias ou das buscas que a gente faz, tá? Eu sempre preciso citar quem escreveu aquela frase. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o nome do autor e o ano que ele escreveu, e depois, lá nas referências bibliográficas, eu preciso citar de forma correta esse autor, tudo bem? E aí, nós vamos... vocês podem colocar daí uma opção de resultados, ou dentro das atividades estágio, vocês colocam o que foi feito e quais foram os resultados obtidos. E aí a gente vai para as considerações finais, né? Que é o quê? Você pensar, descrever, né, uma reflexão sobre a relevância do técnico em alimentos, né, no local onde vocês fizeram o estágio, tá? E para a sociedade como um todo. O que você consegue garantir? Controle de qualidade, isso, aquilo, o que você vai fazer, tá? E aí sempre fazer uma análise crítica, né, sobre o estágio como instrumento para a formação profissional. Gente, análise crítica não é uma crítica depreciativa de algo, é você fazer uma análise, uma reflexão sobre o estágio como um instrumento necessário para a sua formação. Tá? Então, assim, o estágio é importante? Eu creio que seja. Pode ser que muitas pessoas fizeram estágio, às vezes, em locais que não era o melhor, não era o adequado,
Só que se o aluno pensa, se o aluno olha fora da caixinha, normalmente aquilo vai trazer experiências para ele bastante importantes, tá? Lembrando que, né, aqui a gente pode e deve apresentar sempre as possíveis sugestões, tá? Do estágio, tá? Então, quais são as sugestões que vocês colocariam para a melhoria da qualidade do estágio, do ensino da instituição, citar os conteúdos das disciplinas desenvolvidas. Então, por exemplo, você fez análise lá no estágio do seu. Qual que é a disciplina que dá esse tipo de análise? A gente pôde verificar se na relação entre a teoria dada em sala de aula da disciplina X com o que a gente viu no estágio Y. Existe relação, porém não é bem como a teoria fala. Vocês podem descrever isso e falar sobre como fazer isso, tudo bem? Além disso, né, sempre pensar no que vocês viveram no estágio, gente. Não é para encher linguiça, é para vocês falarem o que vocês fizeram no estágio, tá? E por que tudo isso é importante. Então, apresentar, inclusive, sugestões relacionadas a esse estágio, a esses resultados, a como que foi entregue, levado esse estágio, tá? Outra informação que vocês podem nortear para fazer a finalização do estágio. Então, qual que é a importância do técnico em alimentos nesse segmento que vocês fizeram o estágio? Qual que é a importância do estágio para a formação profissional de vocês? Como que você avalia o estágio do curso? O conteúdo das disciplinas foi compatível com as exigências do estágio? Por exemplo, tive lá bioquímica, né? Mas ficou faltando, por que escurece a carne? Então, coloca lá, tem tudo a ver, porém ficou faltando algumas informações, sugestione, tá? Isso tudo entra ali como nota para vocês. Depois disso, a gente vai para as referências bibliográficas, né? Que é o quê? O que é a referência bibliográfica? É onde a gente vai indicar, né, os documentos que a gente fez a pesquisa teórica do nosso trabalho. Então, não adianta só vocês escreverem a atividade, vocês precisam relacionar com a teoria, tá? Então, vocês precisam colocar de acordo com a ABNT e sempre em ordem alfabética. Tá? Lá naquele arquivo que eu mandei para vocês, tem ali certinho como descrever de livro, de e-mail, enfim. Aí, depois disso, a gente tem os anexos, né? Os anexos, eles sempre vão estar em uma folha após as referências, tá? Então, você vai colocar o anexo em letras grandes, escrito anexo em uma folha. Depois disso, vai colocar anexo 1, tal coisa. Você vai descrever o que é. Anexo 2, tal coisa. Você vai descrever o que é e vai colocar o anexo. Então, por exemplo, eu desenvolvi o manual de boas práticas da empresa. Um exemplo, tá? Então, coloca lá, anexo 1, manual de boas práticas da empresa. Anexo 2, fiz os rótulos, vou colocar. Anexo 3, as análises. Como que são feitas as análises? É algo muito extenso, coloca daí nos anexos, tá? E sempre apresentar esses anexos de acordo com que eles aparecem no relatório de estágio, tudo bem? E aí, por último, vocês vão colocar, então, o termo de responsabilidade e encerramento desse relatório, tá? Tem que ser a última folha do relatório, tanto no parcial, que é para quem está no terceiro ano, como para o final, que é para o pessoal que está no terceiro semestre ou no quarto ano, tá? Sempre assinar e entregar a coordenação de acordo com aqueles prazos que eu dei para vocês lá também no WhatsApp, tudo bem? Gente, qualquer dúvida, eu estou no colégio sempre de segunda não, de terça, quarta e quinta de manhã e à noite de segunda e terça-feira, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição, vocês podem vir aqui conversar, mas me avisa que vocês vão vir antes, tá? Por quê? Porque eu tenho aula agora, bastante aula, né? Então, eu preciso, às vezes, me organizar. Falar, vem esse horário, porque esse horário é disponível. Ou falar, eu vou chegar, então, um pouco mais cedo para a gente poder conversar, porque, às vezes, vocês chegam aqui 8 horas da noite, eu estou em aula, eu não consigo atender, ok? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre o relatório de estágio. Daí, em breve, a gente já marca
provavelmente para o início da semana que vem, a gente marca uma live para a gente tirar todas as dúvidas relacionadas com o estágio para vocês. Tudo bem? Um abraço e até mais.